Sejam bem-vindos a mais um podcast. Ele tem 27 anos, tá? É cantador de viola. Eu costumo sempre chamar de poeta cantador, tá? E tido por muitos da sua área como também uma referência neste segmento. Embora seja muito jovem, o poeta se destaca, tá? Em muitas de suas canções, em muitas de suas apresentações, em muitas apresentações em que ele tem feito por aí. Para nós hoje é uma satisfação tê-lo aqui, cara a cara comigo, poeta José Saraiva. Seja bem-vindo. Obrigado, Jota. Eu que agradeço a você pelo convite, de poder estar aqui nessa oportunidade e expressar um pouco da minha história, da poesia, que poesia é expressão. Então, fico muito grato quando os colegas e de outras áreas artísticas se preocupam com isso, com a propagação da cantoria e todos os seus segmentos. Estou aqui à disposição sua, tá certo? Para a gente começar esse bate-papo. Que coisa boa. Roda a vinheta, a gente volta já. Poeta, seja bem-vindo. Que coisa boa, rapaz. Obrigado por ter aceitado meu convite. Viu? Eu que agradeço pelo convite. Que massa. Vamos começar entendendo essa questão de cantador, de violeiro. As pessoas fazem muito isso, fazem muito um trocadilho. As pessoas trazem muito isso. Cantador, violeiro, embolador. É tudo uma coisa só ou tem diferença, poeta? Faz parte do mesmo ramo, né? Só que a gente define o seguinte. No meu caso, eu sou poeta, repentista, violeiro e cantador. Poeta porque faço poesia, repentista porque faço repente na hora, violeiro porque toco viola, certo? E cantador porque eu canto repente. Então a gente associa isso tudo, cantador, repentista e poeta. Vai ter o poeta que é só poeta cordelista, vai ter o violeiro que só o que toca viola, que pode ser viola caipira. Mas assim, a nossa área é essa. O poeta violeiro, sou poeta, repentista, violeiro e cantador. Que coisa boa. Eu quero dizer que eu tenho assim, uma admiração muito grande pela arte. A arte da poesia. Eu também sou poeta, escrevo poesias. Mas eu tenho uma inveja saudável da capacidade da arte de improvisar. A arte de improvisação eu acho assim extraordinária, né? A capacidade que vocês têm de pegar um mote, vamos já explicar a vocês o que é um mote, tá? A capacidade que você tem de pegar um mote e de repente transformar aquilo dali em verso e desenrolar, às vezes por 10, 15, 20 minutos, tá? Um tema X, um tema específico. E eu acho isso extraordinário. Extraordinário. Mas as pessoas fazem essa confusão muito grande entre o violeiro, entre o tocador, entre o embolador, né? Entre o aboiador. E eu queria, poeta, que você me dissesse a diferença que existe entre eles, cantador, violeiro, aboiador, embolador, porque as pessoas acham que é tudo uma coisa só. Eu me deparei com essa situação e eu lhe fiz esse convite exatamente para que a gente esclarecesse para as pessoas que essa é uma das grandes propostas do podcast. Primeiro, apresentar os artistas. E segundo, tirar toda e qualquer dúvida que as pessoas têm acerca da profissão desses artistas. E você é um artista. Então, trazer você aqui hoje, primeiro, uma satisfação, e segundo, para a gente poder esclarecer algumas coisas, né, para o público de casa. Então, existe essa diferença entre cantador, violeiro, embolador, aboiador? Qual é a diferença que tem? Ou tudo é uma coisa só? Existe. Só que tem os mesmos traços, né? Só que aí você vai diferenciar a questão de ritmos, certo? A questão do poeta cordelista. É aquele poeta que faz suas poesias escritas, certo? E difere do cantador repentista, que não escreve para cantar, faz na hora, certo? O cordelista tem todo o preparo, vai fazer seu cordel, pode fazer uma correção, certo? Pode consultar um dicionário de rimas,
um vocábulo. E o poeta, naturalmente, tem que fazer o seu repente na hora, dentro da temática, certo? Dentro do que é exigido na cantoria, que é rima, métrica e oração. Vocês seguem um preceito. Tem métrica, rima e tem oração. Tem que ter isso. Tem que ser os três. Quem segue isso? O repentista. O repentista. A rigor, né? Sim, o poeta repentista segue isso a rigor. E o cantador? O cantador segue também se for o cantador repentista, certo? Porque o cantador nós temos o cantador e temos o cantador repentista. Isso. O cantador é porque canta, né? E todo repentista é cantador porque canta o repente, certo? Aí fica o poeta repentista cantador. Então, assim, tudo é relativo. A gente pode imaginar que todo cantador é um repentista, mas nem todo repentista é um cantador. Sim, sim. Porque o cantador está cantando, né? Retratando o seu repente. Mas aí pode ser outro artista, você pode ser um cantador retratando o meu repente, certo? Não necessariamente que seja o repentista fazendo o repente. Então tem essa diferença. Entendi. E o embolador entra onde aí, poeta? O embolador segue quase que na mesma linha, só que não segue, digamos assim, as mesmas normas, né? Os mesmos padrões. O embolador, ele faz o repente na hora também. Só que ele não segue a rigor a questão da rima obrigatória, rima correta que a gente fala. O embolador pode rimar, cantar com Ceará, né? Você vai olhar no português, Ceará é com R, cantar... Aliás, Ceará é com acento e cantar é com R, certo? Para ele é permitido. Para nós cantadores, repentista não é. Né? A gente tem que rimar correto. Se cantar termina com a R, tem que caçar outra palavra com a R para se rimar. Então tem essas diferenças, né? A questão da rima, da métrica e a oração que o cantador repentista segue a rigor. Tem uma outra coisa que eu acho assim, muito, muito interessante, né? Nos cantadores repentistas, né? Os poetas repentistas. Eu acho uma coisa muito interessante, que são a montagem dos versos. A montagem dos versos. E aí nós vamos ter as sextilhas, que são os versos montados em 6 com 3 rimas, e aí nós vamos ter montado em 8, nós vamos ter montado em 10, que são os decassílabos. Eu queria que você explicasse isso, porque as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, é tudo uma coisa só, e na verdade não é. Não é. Porque o massa dessa nossa conversa é mostrar às pessoas o quão é difícil. Não é fácil fazer repente. Tá? E principalmente fazer repente na hora. Não é fácil de jeito nenhum. E eu queria que você explicasse isso, porque nós vamos ter tanto versos em terça, como vamos ter versos em quarto, como vamos ter versos em sexto, como vamos ter em sétimo, em oitavo, em décimo. E 11ª. Né? E eu queria que você falasse sobre isso. Pô. Certo, é o seguinte. Aí entra os estilos, né, dos cantadores. A questão da... quando começou, digamos assim, das épocas medievais, era mais a questão da quadra, né, que é uma estrofe de 4 versos. Né? Aquele tempo que surgiu os primeiros, digamos assim, os primeiros cantadores, aliás, os primeiros cordelistas, né? Então, a sextilha já foi uma coisa do Nordeste, certo? É uma coisa nossa. É uma coisa nossa, porque daí então veio para cá a quadra, né? A estrofe de 4 versos. A sextilha é a inovação nossa, o Nordeste, quando surgiu os primeiros cantadores, os primeiros poetas, aí desempenharam esses outros ritmos, que é a sextilha, que é tirada aumentada da quadra, né? A quadra é 4 versos, a sextilha é 6 versos, em 7 sílabas. Então a gente tem que seguir isso, é uma sextilha em 7 sílabas. E também tem a sextilha agalopada, que é a sextilha em 6 versos em 10 sílabas. Aí vem um mote em sílaba, e vem um mote 7 silábico, que é em 7 sílabas, e o mote decassilábico, que é em 10 sílabas. Certo? Tá entendendo que não é fácil fazer o negócio? Tá entendendo como o negócio não é fácil? Como as pessoas pensam? Eu ouvi muito, tá? Eu confesso que eu sou um pouco leigo, embora eu tenha uma curiosidade muito grande e eu sou um grande admirador. Mas eu ouvi muito, né, um martelo agalopado. O que é um martelo agalopado? O martelo agalopado é uma estrofe de 10 versos em decassílabo. Cada verso tem 10 sílabas. 10 sílabas poéticas. Porque as sílabas poéticas não são as mesmas sílabas gramaticais. Tá certo? Porque... Então, assim, só atrapalhando, a licença poética que um poeta comum, cordelista, por assim dizer,
tem, a licença poética dele tem, que ele tem de rimar do jeito que ele achar conveniente, fazendo as ligações, não são as mesmas que vocês, poetas repentistas, têm. As ligações não são as mesmas. Não, são parecidas. É a questão do poeta cordelista que você falou, né? Ele pode seguir aí fazer uma linguagem matuta, tá certo? Porque ele pode pegar aí, digamos assim, se ele estiver fazendo uma poesia matuta, se ele disser mulher, ele pode dizer mulher e rimar com café, tá certo? Mas é mulher, é R. Para nós não é admitido. Já para o poeta cordelista que vai fazer ali, dependendo ali também do assunto, da oração, né? Da temática, ele pode desenvolver e enveredar por esses caminhos, tá certo? Interessante. Eu sempre tive essa dúvida, né? Como é que a gente explica a palavra agalopado dentro desse repente? O agalopado significa o quê? O agalopado significa arremete um galope. É um ritmo maior. E você vai dizer mais palavras numa estrofe, né? Porque você vai pegar a 7 sílabas, ou a sextilha, ou o mote em 7, é uma coisa mais parada. Quando você parte para o martelo, agalopado, você vai ter um ritmo maior. Por isso que chama galope. Ah, entendi. Então o galope é uma extensão maior. Também é mais rápido como consequência? Ou não? Também, aí varia, dependendo do ritmo do cantador, né? Tem cantador que pode cantar um ritmo mais acelerado e vice-versa. Cantadores cantam sempre em dupla ou cantam individual? Sim, geralmente sim. Né? O tradicional é que seja em dupla. Mas há algumas exceções, o cantador pode se apresentar em um programa de rádio, TV ou entrevistas individualmente, mas a cantoria propriamente é tida como um duelo, 2 cantadores se duelando. Né? A origem da cantoria é essa, 2 cantadores. Então, até inovando, já teve uma cantoria de trio, 3 cantadores cantando. É interessante, não deixa de ser inovação, né? Mas o natural mesmo é 2 cantadores.